Boa noite, turma. Boa noite, boa noite. Pontualmente 20 horas e 30 minutos, como prometido a live de hoje, falando sobre assuntos de saúde mental e o tema de hoje, fobia. Vou aguardar aqui nossos queridos seguidores aderirem. Olá, Clara, tudo bem? Estamos chegando aqui a turma. Marília, tudo bem? Olá, olá, todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o André Brasil, médico, psiquiatra, Ingrid, todo mundo aqui, a turma que já frequenta as lives toda terça-feira, 20 e 30. Tiago, olá Tiago, olá Ramon, boa noite a todos. Como é que vocês tiveram um dia hoje? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo com qualidade? Dá um ok aí quem estiver ouvindo bem com... Então, sejam bem-vindos depois de mais uma terça-feira de trabalho árduo, dia de conquista. Olá, Tâmara Sangalo, minha querida Tâmara, psicóloga. Tudo bem? Então, bem-vindos aqui. E o assunto de hoje, ô Anete, tudo bem? Vamos lá, acenando para a turma toda que está entrando aqui. Quanto mais gente, convide também seus amigos para poder participarem de uma live bastante interativa sobre tema de saúde mental. Desculpa o óculos aqui que eu vou ficar lendo comentários de vocês, mas o assunto, já estamos aqui já um público. Olá, Joselito, vamos lá acenar para você aqui, a turma toda está chegando aqui. Oi, Clara, boa noite a todos. Oi, Anete. Oi, Tâmara. Joselito, não vou poder fazer ainda participação de vídeo ao vivo, duplo ainda não, mas a gente pode combinar algumas coisas, porque a gente vai fazer umas entrevistas nas próximas semanas aqui, bem legais. Então, o tema de hoje é sobre medos e fobias. Olá, Clara, boa noite. Então, ficar sempre interrompendo, falando com as pessoas que estão chegando aqui, que é um imenso prazer. Para quem não me conhece, nunca me viu ao vivo, eu sou André Brasil, médico psiquiatra, adoro comentar sobre assuntos relacionados à saúde mental, psiquiatria, qualidade de vida. Tem um canal do YouTube e é justamente sobre esse vídeo que eu postei hoje no canal do YouTube. Quem não me segue ainda, entra no YouTube e bota DR André Brasil Psiquiatra, que vocês vão ter um pouquinho da noção do que eu postei hoje, que foi sobre medo de avião. Então eu propus falar sobre medos, falar sobre fobias, e eu aguardo algumas questões de vocês. E a pergunta número 1 é: você tem medo de alguma coisa que te faz simplesmente deixar de ser quem você é por alguns instantes por conta desse medo ou dessa fobia? Eu quero saber de vocês. O que eu tratei no vídeo do YouTube hoje foi especificamente em medo de avião, que é uma coisa que a gente vê muito as pessoas falando. Oi, Ana Cristina, bem-vinda, a minha espectadora número 1. Eu falando sobre medo de avião. As pessoas sempre comentam, né? Eu tenho medo de avião, eu tenho medo de entrar no aeronave, eu tenho medo de estar a 10 mil, 11 mil metros de altura e não ter com quem socorrer, mesmo sabendo que a aeronave, que o avião é o meio de transporte mais seguro de todos. Porque as pessoas têm medo de entrar no avião. Eu vou aqui comentar, antes das perguntas chegarem aqui, eu vou falar sobre um medo que eu tinha no passado de voar. No início dos anos 2000, eu tinha que ir com uma frequência para São Paulo, e era viagem de dia, viajava pela manhã e à noite eu voltava de São Paulo. E eram viagens muito tensas, porque eu viajava sempre junto ali, colada na poltrona, com medo de acontecer alguma coisa. Na verdade, era porque eu não tinha controle sobre o avião, então eu não sabia quem pilotava. Tem pessoas que têm excesso de controle, e às vezes o médico, algumas pessoas têm aquela necessidade de controlar, de ficar sob tudo em volta, sob controle. Então a briga ali de Clara e de Ana Cristina, bem que é fã número 1, é outra, tudo bem. Acho que a minha fã número 1 se chama Milena, só para acabar a discussão aqui. Minha esposa, minha querida esposa, me está assistindo aqui a live. Então, como é que eu venci o medo do avião? Quer dizer, não era medo, era aquele pânico de estar numa aeronave. Primeiro, estudando pacientemente sobre o que a aeronave podia fazer, porque eu comecei a pilotar o avião junto com o piloto. Eu sabia e sei todas as etapas de um voo. E tudo bem, foi um medo de voar que foi vencido, mas quebrado o gelo inicial aqui, vamos saber de vocês. Vamos lá, vou fazer uma terapia online aqui com todos que estão presentes aqui nessa live.
Você tem medo de quê? Você tem alguma fobia? Tem medo de algum fato? Medo de inseto? Medo de altura? Vamos lá. Primeiro a responder aqui. Estou aguardando as perguntas de vocês para a gente começar a fazer uma bela interação nesse momento agora aqui. Então, de que vocês têm medo? Alguém tem medo de alguma coisa? Alguma coisa que não pode fazer absolutamente porque simplesmente congela e que necessitaria você buscar ajuda de um profissional, seja um profissional médico, de um psicólogo. A Ingrid já vai fazendo ali. E duas coisas me paralisam. Tudo bem, eu quero saber as duas coisas que te paralisam. E Ana Cristina, eu tinha medo de ir ao psiquiatra. Medo de ir ao psiquiatra. Também tem um vídeo no YouTube falando sobre medo da psiquiatria. E Ana Cristina agora diz que ama estar com psiquiatra. A gente não faz medo, não. A Ingrid fala que tem medo de baratas e medo de mãos presas. Olha que interessante. A psicóloga Tâmara Sangalo tem medo de perder o controle das coisas. Medo de perder controle. Gente, é mais frequente do que vocês imaginam. Talvez é difícil encontrar uma pessoa que não tem medo de perder controle das coisas. Medo de... Também nós trabalhamos com saúde. Medo de não darmos a conta do nosso trabalho, nossos pacientes, das pessoas com quem a gente lida, a gente fica com aquela apreensão. Eu lembro da primeira vez que eu atendi paciente, eu tinha um medo de não lembrar de remédios, não saber lidar com aquilo, era muito complicado. Mas com a experiência, isso que é interessante, a experiência é enfrentar o problema, a experiência é experimentando, vendo que você não erra, e nesse não errar, você começa a ficar tranquilo e fluir com mais tranquilidade. Deixa eu continuar aqui embaixo. Ingrid, o fato de sentir que não tenho controle das minhas mãos me deixa desesperada. Já pensou você simplesmente achar, estou tentando imaginar aqui como é medo de perder controle das mãos. Talvez até para manusear alguma coisa, para segurar alguma coisa, controlar, medo de, não vou conseguir aderir a essa questão, e aí medo de expor também, até pensar que talvez até isso pode até esconder, entre aspas, uma fobia social. Não estou dizendo que seja esse diagnóstico, mas talvez possa ter até um elemento disso, às vezes medo de expor as mãos, medo de colocar ela em público para poder ter a apreciação, o comentário do outro. A Milena, tenho medo de ter crise de pânico no trajeto de veículos, olhe. E a Nete embaixo dizendo ter medo de elevador, pavor. Medo de ter crise de pânico dentro do trajeto de veículos. Isso é uma coisa muito frequente em algumas pessoas, mas talvez não especificamente dentro de algum elemento. Então isso foi condicionado a ter medos específicos dentro de trajeto. Por exemplo, está dentro de um carro, e talvez a lembrança de um evento do passado faça com que rememore com frequência, isso acontece em muitos pacientes que têm transtorno do pânico, relembrar situações onde em algum momento ele apresentou um episódio agudo de ansiedade que a gente considera como ataque de pânico. Então a repetição desse ataque, a repetição de um momento desse, traz ao paciente com toda certeza uma sensação de desconforto prévio, e por isso há uma evitação. Para confrontar a evitação, nós vamos repetir uma frase sempre constante. Para poder driblar a evitação, precisamos fazer a confrontação. Confrontar um fato, confrontar um elemento, para poder você vencer esse desafio de um modo tranquilo. Eu tenho certeza, Milena, que você vai superar esse medo de ter crises de pânico ou de desespero dentro de veículos. Porque você tem medo de estar no avião, de voar, de pegar um avião daqui para Paris, daqui para a Europa. Você tem medo de entrar num avião desse, ou medo apenas de um carro. Então é questão de questionar, de verificar o que está acontecendo. A Anete, querida Anete, tenho medo de elevador, isso é claustrofobia, medo de ficar presa. É mais ou menos como o medo o medo do avião também, o medo de repente para pensar, o que é que vai acontecer se um elevador pifar? No máximo você vai ficar ali retido por alguns, mas a ideia de ficar preso por alguns instantes já leva as pessoas ao completo desespero e evitar entrar em elevadores, em espaços como fechados, ou às vezes até entra, mas se entra se tiver alguém dentro do elevador,
me perdoem, para poder dar um auxílio, dar um socorro. Então, talvez isso tenha ficado até no imaginário popular, ficar preso em elevador, enfim, isso é muito frequente. Ingrid, brincadeiras que seguram as mãos me fazem chorar. Ver alguém algemado, por exemplo, não consigo. Talvez, Ingrid, isso tenha a ver com a sua história. Talvez alguma coisa no seu passado, na sua infância, na sua adolescência, tenha feito você associar o fato de mãos juntas, mãos presas, te causar uma sensação de angústia, com toda suposição possível que a gente pode fazer em público, mas talvez isso tenha raiz. Aliás, as fobias elas são aprendidas, os medos eles são aprendidos. Fiquem atentos a isso. Você não aprende, você não descobre o medo por acaso. Você manifesta o medo se você ouviu um parente falar, um amigo. Medo de barata, por exemplo. Minha irmã está assistindo, não. Se ela estiver assistindo aqui, ela confirmaria, mas minha irmã tem pavor de barata. Minha irmã tem verdadeiro pavor de baratas, mas ela aprendeu com a tia nossa, que ensinou a ela que barata faz um grande mal. Esse dia eu estava vendo aqui no Instagram uma pessoa que postou um vídeo mostrando do pavor de barata com uma criança no colo. E dizendo que bicho pavoroso, que meu Deus, que desesperador, que monstro, que barata, que coisa terrível. E uma criança no colo, digo, aí para e pensa, a criança está aprendendo aquele medo, vendo a mãe sofrendo do desespero de ver uma barata, com certeza aquela criança ela vai manifestar no futuro medo também de ter baratas ou outros medos. Ingrid contando aqui, contando as malditas baratas, as cucarachas. Milena não tem medo de voar? Sim, vai voar e muito, muito, muito. Lá da Dolce Vida Prime, grande doutor André, seu amigo carioca, meu querido carioca na área. Luíse, minha linda Luíse, medo de passar por túneis, imagino que algo de ruim pode acontecer. Mesma sensação de clausura, né? De fechamento, de você estar dentro de um ambiente de claustrofobia. Ninguém gosta de estar num ambiente fechado, de uma caverna. Mas imagine uma caverna, onde você só tem uma entrada e para o que você passou, de repente há um desmoronamento. Então, a pessoa coloca essa imagem primitiva na cabeça. Lembre que nós somos seres de evolução. Essas memórias que vêm de gerações em gerações, medo de ficar preso, com certeza o medo de não ter controle e não ter liberdade. Nós temos medo de perdermos a liberdade. Fato. Vamos lá, quero ver com muito coraçãozinho subindo agora aí. Quem aqui concorda comigo? O que nós temos maior medo, com toda certeza, é perdermos nossa capacidade de sermos livres. A liberdade que nos traz, o que nos impede de dar um passo à frente, é o que nos deixa com certeza congelados. Essa fobia, opa, vamos subir coraçãozinho aí, adoro os corações subindo. Vamos mais, adoro isso aí, estou achando maravilhoso. O medo que nos faz deixarmos de ser livres. Então a liberdade nos deixa sem transição para os elementos do cotidiano. E Luiz, você nunca vai ficar preso aí em elevador, ou desculpe, em túneis, até porque em Aracaju acho que não tem túnel não, aqui em Salvador. Dene, olá. O Lador de Vida, meu querido carioca, medo de sentir medo. Estou me livrando disso. É verdade. Medo de sentir medo é um grande obstáculo. Eu tenho medo de ficar congelado. Lembra, acabei de dizer, medo de perder a liberdade, porque medo te congela, medo te restringe, medo tira a sua liberdade. Então, medo de sentir angústia, ou medo inespecífico, tudo é totalmente desconfortável, que ninguém gosta de ter. Milena, fale sobre medo de dirigir. Minha cunhada tem verdadeiro pavor. Talvez pela questão do controle, porque a direção ela exige você ter controle sobre todos os ambientes. Por exemplo, você dirigir, você tem que estar atento ao ambiente que está à sua frente, que está ao seu lado, está atrás de você. Controle de embreagem, de freio, de acelerador, de câmbio. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Então, elas têm medo de dar, por exemplo, às vezes conseguem dirigir pelo quarteirão, pelo bairro e não conseguem sair para uma avenida de mais movimento, como aqui em Salvador, por exemplo, a Avenida Paralela, ou em São Paulo, Rio, onde quer que você esteja assistindo. Tem pessoas que conseguem saber apenas por regiões próximas, por conta do conseguir controlar aquela situação. Medo de repente furar um pneu, quebrar um carro, o que é que eu vou fazer? E com certeza tem pessoas que têm medo de comandar
um carro, dirigir um automóvel dessa situação. Milena, muita gente tem medo da morte. Aí eu vou pegar um dia um vídeo específico, porque eu estou começando a ler muito sobre e me apaixonando por Platão. Platão e o seu inspirador, Sócrates. Sócrates não escreveu nada, Platão que escrevia. Que escreveu por ele. Então ele fala muito da finitude, da morte, da crença. Quando nós controlamos e sabemos da nossa imortalidade, nós perdemos o medo da morte. Quando a gente pode fazer um epitáfio, eu prometo a vocês, fazer tanto live quanto um vídeo sobre a imortalidade, a nossa crença, porque a gente perde o medo, a gente perde medo de morrer quando nós temos consciência da nossa imortalidade. Mas é uma questão filosófica que vale muito a pena discutir num tema específico. Olá Ramon, medo da morte, me dá uma certa angústia pensar sobre isso. Muita gente. Gente, eu passei por essa experiência há pouco tempo. Me permita, acho que a live está tão boa que eu vou continuar aqui. Enquanto o coração estiver subindo aqui, eu vou continuar falando. Eu enfrentei a morte há 2 meses atrás. Dia 30 de maio, completaram 2 meses que eu fiz uma cirurgia que eu tinha chance de morrer, assim, uma possibilidade grande de morrer. Então eu vi literalmente a chance de estar acabando meus dias na Terra. O que passa na cabeça da gente, eu tive uma paz muito tranquila, eu digo assim, olha, talvez por conta da minha espiritualidade, eu enfrentei o câncer, enfrentei uma cirurgia de 9 horas e tudo bem, eu estou aqui tranquilo, já trabalhando, fazendo umas coisas dentro da minha possibilidade, mas enfrentar a morte, encarar a morte, viu, Ramon, dói. Porque ninguém quer perder, ninguém quer deixar de existir para você saber o que tem do outro lado. Isso é a grande questão, é uma questão muito filosófica. Será que existe... Desculpe, Ingrid, será que existe alguém no mundo que não tem algum tipo de medo? Eu acho, sinceramente, Ingrid, que não. Todo mundo tem um medo de alguma pequena coisa, que seja do cotidiano, medos reais, medos imaginários, medos... Quando era criança a gente tinha medo de quê? De bicho-papão, lembra? Que a gente botava um medo na gente, que se correr, tem um bicho-papão. O bicho-papão nunca existiu. Era um modo dos pais nossos colocarem um certo tipo de controle, porque o medo nos faz controlar, o medo nos faz... de alguma forma, nos segurarmos. E aí era um modo de dizer, se você não se comportar, o bicho-papão vem, o cachorro vem te morder. Aí começa de novo a crença do medo sendo formado, principalmente por pessoas próximas. Família era responsável, muitas vezes, por criação de medos e fobias. A gente tem medo e fobia porque muitas vezes a família nos ensina a ter medo. Então, imaginar, se você pegar a lista de fobias, abrir o Wikipedia e ver lista de nome de fobias, você vai ver que vai virar páginas e páginas e páginas. Cadê? Medo de aranha, medo disso, medo daquilo. Claro, acabando de dizer aqui, de medo de ficar só, entendeu? Não sei se ficar sozinha no ambiente ou medo de ficar sozinha na vida, no caso de solidão, de companheirismo, né? Que às vezes tem pessoas que têm medo da solidão. Tem a questão da solitude, o meu querido e genial amigo João Luiz Vandenberg Filho, Lobão, meu amigo pessoal. Lobão, ele faz uma coisa de diferença entre a solidão e a solitude. Então, às vezes a gente prefere estar sozinho mesmo, para podermos lidar com nossos pensamentos de um modo tranquilo, relaxarmos, filosofarmos sobre nós mesmos, mas às vezes o medo da solidão é medo de não ter um companheiro, uma pessoa que possamos compartilhar nossa cama, nossa cozinha, tudo. Aninha Cecília, por isso não faço medo a criança nenhuma. Sei bem o que é isso, tá vendo? Olha a prova aí, confirmando de que dá medo na pessoa. Com certeza faz com que os outros tenham... graças a Deus eu não tive nenhum medo na minha infância colocado, a não ser, coitado, botei minha irmã aqui na história dizendo medo de barata, mas eu não tinha medo não. Eu não gosto muito de barco, né? Eu não gosto muito de embarcações, mas não tem um motivo específico, nunca sofri nenhum tipo de ameaça ou a família me colocou medo sobre, só receio, mas se tiver que entrar num barco eu entro, entrar num navio eu entro, tenho vontade de fazer uma viagem, um transatlântico, bem breve eu vou fazer isso. Ingrid, incrível a relação em pouco tempo que o senhor listou de medo de relação e família e criação. Mas é fato. Esse é fato que a gente não pode contestar. Então, já tem vídeo meu, inclusive, no YouTube postado sobre isso, mas como tem 2 vídeos por semana, ontem estreou o vídeo
ontem não, hoje de manhã, sobre medo de avião. Quinta-feira um vídeo sobre insônia e a partir da próxima semana vídeos assim fantásticos, dependência emocional, dizer não sem culpa, assertividade. Tem um vídeo sobre ataque de pânico, o que é um ataque de pânico. Na próxima semana vou ter vídeos legais. Quem não está seguindo o canal, anota por favor. É fácil. Então no YouTube botar assim, Dr. Dr. André Brasil Psiquiatra. Pronto. Botou lá, você vai seguir meu canal, dá lá um se inscrever, ativa a notificação. Tem vídeo toda semana. Eu tenho prazer de fazer isso. Eu gosto de falar com as pessoas, gosto de conversar, gosto de saber o que vocês têm a dizer. Ana Lúcia, oi, tudo bem, Ana? Maria Núbia Mendonça, depois de um acidente, eu criei medo de altura, tomar banho de piscina, rio ou mar. Olha aí, depois de um acidente. Então, talvez tenha um acidente, você tenha tido uma queda, caído nesse. E aí você começa a desencadear o que a gente chama de gatilhos. Então, talvez um medo puxa o outro, que puxa o outro de uma forma inconsciente. Você vai associando pensamentos, associando crenças, associando elementos que no cotidiano você talvez nem parasse para pensar, mas você adquire medo, tá bom? Isso é muito frequente. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, de entrar em shopping. Faz em todos os locais, mas não entra no shopping. André, não gosto de entrar em lojas cheias, lojas tipo lojas americanas no período de Natal, de aquela confusão de gente, mas não é medo, porque é desconfortável, com muita luz, muito barulho, me deixa totalmente desorientado, mas isso não é medo, isso aqui não, tá só ilustrar. Medo de nadar. Muita gente tem medo, tem mesmo. Medo de se afogar, medo do afogamento, tudo. Então, aqui assinando para pessoas, Aninha, doutor, eu fui uma criança que foi bastante atingida, pois perceberam que eu era sensível, extremamente frequente, esses abusos infantis, as pessoas que não entendem o que se passa e aí elas abusam literalmente das crianças, enquanto pensam que as crianças são imunes a medos e outras coisas. Maria Núbia, valeu, doutor, valeu você, isso aqui é bom. Lembrando, esse é um encontro marcado toda semana. Próxima semana temos outra live, viu? Terça-feira temos uma live aqui também. A gente pode escolher um tema aqui durante a semana para poder discutirmos coisas que acontecem no cotidiano. Milena, tem muita gente que desenvolve medo depois de ter EPT. Isso significa transtorno de estresse pós-traumático. Depois de um grande evento, que possa ser individual ou coletivo, a pessoa começa a ter evitações e começa a criar medos a partir de um grande evento. Vamos lembrar, 11 de setembro de 2001, Nova York, ataque às Torres Gêmeas. Todo nova-iorquino que viveu naquela época, com certeza, se ouvir qualquer barulho na rua, se joga no chão. Isso eu vi. Andando em Nova York, eu vi pessoas que um bueiro explodiu, assim, tem um barulho assim, de um estouro rápido. As pessoas jogaram no chão, assim, tipo, e porque tava eu um amigo, por que nós não jogamos no chão? Ficamos assim olhando assustados e curiosos, porque na verdade nós não vivemos a situação dos ataques à Torre Gêmeas. Então ali é um estresse pós-traumático. Outro estresse pós-traumático recente que aconteceu aqui na Bahia há quase 2 anos atrás, que foi o naufrágio da lancha em Mar Grande. Então a Associação Psiquiátrica da Bahia, no qual eu sou presidente, ela manifestou solidariedade à Prefeitura de Veracruz e mandamos uma equipe de psiquiatras, a doutora Denise Stefan comandou isso, e mandamos aqui para poder lidar, porque as pessoas que pegam a lancha Mar Grande, elas têm que frequentemente vir trabalhar usando a lancha. Como é que vai entrar numa lancha, sabendo que muita gente daquele meio ali de Mar Grande morreu num desses acidentes? Então, gerou muito estresse pós-traumático naquela região. E aí a pessoa começa a gerar problemas. Tatiana entrou. Ana Cristina, todos os seus temas eu amo. Ana, que é suspeitíssima, porque é uma pessoa muito querida. Dene Medeiros, boa noite, Dene, tudo bem? Que bom ter você aqui, volte sempre, fique sempre interagindo. Tenho medo de dirigir, porque perco concentração muito fácil. É isso que eu falei um pouco mais cedo no vídeo. As pessoas têm que ter uma atenção dispersa. Atenção focada e atenção dispersa. Então, às vezes, conduzir um veículo, pressupõe você ter várias concentrações. Você olhar não apenas na sua condução, mas de quem está do lado,
quem está dirigindo ao lado, olhar o trânsito, olhar o sinal, olhar radar, tudo isso a pessoa às vezes não consegue lidar com tanta informação e às vezes tem alguma dificuldade. Taizinha Moreira, 15. Hoje o tema abordado é sobre traumas, fobias e medos. Entramos com fobias e medos e viramos com alguns traumas. Cheguei um pouco atrasado por aqui, mas não lamente não. Eu vou postar esse vídeo aqui, eu vou salvar, vou gravar e ainda hoje eu vou colocar no YouTube como live número 3, a terceira live que eu faço. E aí hoje mesmo eu vou postar no YouTube, você pode assistir, Taizinha. No link youtube.com, você pode estar pelo aplicativo ou pelo site, mas bota lá, Dr. André Brasil Psiquiatra, você vai ver lá o programa inteiro de hoje, vou deixar salvo lá, já estamos quase meia hora de programa. A minha proposta inicial era fazer uma live de 15 minutos, olha só, já estamos entrando aqui em meia hora de programa, interação contínua, todo mundo aqui participando. Eu vou, daqui a algumas semanas aqui, eu tenho uma proposta bem interessante de a gente vai fazer aqui umas interações, aí eu vou fazer alguns sorteios aqui, eu mandei fazer uns copinhos legais, personalizados, com a logomarca de Dr. André Brasil. Um dia eu vou ficar famoso, vou ficar igual a Felipe Neto e Lucas Neto, vou fazer show igual os dois. Tô brincando, viu, gente? Só para descontrair. Mas eu quero muito mais gente assistindo, que eu gosto de desmistificar os temas de saúde mental. Desculpa o óculos aqui, mas eu tô lendo, enquanto eu tô falando aqui, tô lendo e os corações subindo. Ana Cristina Bondade, sou doutor, o senhor é muito competente na sua área, somente isso. Competência significa amor que a gente faz. Então, como eu amo, e aí eu não vou abandonar isso nunca. Taizinha agradecendo, vamos lá, daqui a pouquinho eu vou postar. Acabar o vídeo aqui, eu já faço isso aqui. Milena, hoje a live está maravilhosa, parabéns, muito obrigado. Rita de Cássia colocando aqui mãozinhas espalmadas, orando, muito obrigado, que Deus sempre nos abençoe e nos proporcione tudo de bom na nossa vida, para todos vocês, desejo a todos vocês sempre o melhor de tudo, não apenas conhecendo como médico, como eu digo sempre, para vocês ficarem bem, mas acima de tudo desejar a vocês que tenham uma vida muito boa sempre, que tenham muita paz, muito conforto. Ingrid, é possível alguma relação por conta do medo de desenvolver vícios? Gente, o tema tá tão legal que acho que a semana que vem eu vou repetir. O que é que vocês acham? Acho que esse bate-papo sobre medo rendeu um bocado de coisa. Pode sim, viu? Vou guardar esse tema aí. Encontro marcado, semana que vem aqui, viu? 8h30. Vou falar, me lembrem. Chega lá que já vai falar sobre isso, sobre vícios e traumas. Taizinha, às vezes pensa da seguinte forma. Por um lado, é bom sentir medo para evitar algumas coisas. Isso é correto? Não medo absurdo, mas moderado. Vamos deixar para semana que vem, para a gente ter assunto, gente, sério, vamos deixar mesmo para poder fazer uma live legal semana que vem, para poder falar todos os assuntos, que estamos aqui a meia hora de live. Fiuza Lari Fiuza, deve ser, doutor, sobre as sensações ruins que tenho quando entro no elevador e no avião, quero saber se um dia vai passar, eu sempre me desafio, mas me incomoda muito as sensações. Quanto mais você enfrenta, melhor quanto mais você enfrenta, pô, tá bem para ficar aqui, olha, tô me sentindo próprio, tá bem para ficar, né, com superar os medos, tudo. Quanto mais você enfrenta o medo de voar, quanto mais você encara esse enfrentamento de entrar na aeronave, melhor você fica. Então, o vídeo de hoje do YouTube mostra primeiro os exercícios que você pode fazer, não vou fazer spoiler não, vão assistir lá no canal. Você enfrentando, você melhora. Então você tem que criar estratégias. Para você ter enfrentamento, você tem que ter estratégia. Colocar no papel ou na mente, desenhar assim, como eu vou atingir meu objetivo. Então você tem que entrar no avião. Ninguém entra no avião simplesmente para poder entrar apenas. Você vai fazer uma viagem de interesse seu. Seja lazer, trabalho, visitar um familiar ou resolver coisas. Então, eu preciso chegar num ponto onde eu quero. Então, como é que eu vou atingir? É melhor ficar parado com medo, não decolar, ou enfrentar o medo que vai passar, assim que eu decolar, assim que eu respirar, eu ver outras pessoas, conversar, achar um modo de dispersar o medo e enfrentar e seguir em frente. Isso passa, isso com toda certeza, esses medos, eles são superados, sim. E aí, como a Anete perguntando, como superar os medos? Eu digo, é enfrentando, Anete. É enfrentando. Você não pode superar medo sentado numa cadeira esperando que simplesmente alguém chegue com uma bandeja mágica dizendo que aqui tem um comprimido para você que o medo vai desaparecer. Estou dizendo isso como médico, dizendo isso como uma pessoa que prescreve medicação.
Nenhum paciente meu vai sair com uma fórmula mágica do consultório dizendo, a partir de hoje, tome esse comprimido aqui azul, tome esse amarelo, tome esse verde, você vai perder os medos. Se você não enfrentar, você não vai conseguir superar. Agora, a ajuda de um psicólogo é fundamental. A terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda muito, muito mesmo. Para você começar a delimitar, designar quais são os seus medos e criar uma questão hierárquica em relação ao que você sente e ao que você pode mudar em relação como se diz, a mudar seus pensamentos. Você só muda pensamentos se você puder ressignificar todos eles. Clara, o senhor faz bem ao público com todo respeito. Obrigado, Clara, faz bem, mas faz bem e faz bem também a mim, conversar com as pessoas aqui faz muito bem também. Isso aqui eu fico também ali na expectativa gostosa. Eu odeio a palavra ansiedade, gente. Não gosto. Eu prefiro usar a expectativa. Porque a expectativa, aliás, melhor ainda do que a expectativa, eu tive a esperança. Eu tive a esperança de chegar aqui às 8h30, conseguir funcionar aqui o celular, conseguir funcionar a rede, para que pudesse falar com vocês. A expectativa é um bicho que você cria e não sabe o tamanho que ele fica. Pode comprar a expectativa pequenininha, ela vai criando, crescendo, não vai mais em casa. E a ansiedade é pior ainda, porque a ansiedade é um monstro. A ansiedade às vezes nos protege, como foi dito mais cedo aqui. Mas às vezes a gente até um certo nível, porque se nós não formos ansiosos, a gente não atravessaria a rua, não olharia para os lados na hora de atravessar, porque acharíamos que nada nos ia acontecer. A gente tem um senso de preservação que isso é biológico. Mas quando sai de uma zona de tolerância, que vira transtorno, aí é coisa complicada. Ingrid, presença confirmada na próxima live, celular já alarma para garantir que eu não vou perder. Muito bem, façam isso, boa ideia. Bota o celular para tocar aí na próxima semana aqui para que vocês assistam a live na próxima terça-feira, mesmo horário. São 21h01, exatamente meia hora de live. Vamos lá, daqui a pouco o celular termina a bateria. Eu vou postar a live integralmente hoje no YouTube. Daqui a mais ou menos uma hora já vai estar postado para vocês que quiserem assistir novamente. Muito obrigado. Sigam o canal do YouTube. Curtam as postagens. Acabar aqui o vídeo aqui, vai lá na minha timeline aqui no Instagram, começa a curtir lá as postagens, porque pelo menos 2 ou 3 por semana a gente coloca para poder falar sobre temas interessantes de saúde mental. E quem quiser falar comigo, até manda pro direct aí, que se eu não responder diretamente, a minha equipe de assessoria, composta e conduzida principalmente por minha querida Lilian Cristina, que ela responde com vocês com todo carinho, passando contatos e que tenha sucesso. Na próxima semana, a Ana Cristina mandou um abraço. Ana Cristina, também boa noite, fique com Deus, durma bem. Milena, na semana que vem, fala de medo de falar em público. Falar medo, eu tenho medo de falar em público. Brincadeira, eu adoro falar em público. Quanto mais gente falando pro público, melhor, sabia? Anete, obrigada, doutor. Confio muito no seu trabalho. Muito obrigado, esse feedback é maravilhoso. Turma, ficamos por aqui hoje. Semana que vem, encontro normalmente marcado. Fiquem todos muito tranquilos, durmam com paz, durmam em Deus. Amanhã um bom trabalho para todos vocês, um bom estudo, bons compromissos. E como eu digo sempre, em final de cada vídeo, uma frasezinha que virou o meu bordão é fique bem, tá bom? Um beijo para todos, um abraço para todos e até a próxima semana, se Deus nos permitir e nos der saúde, tá bom? Um abraço a todos, beijos.